Oi, galerinha! Como você sabe, tudo com Ana Cristina tem matemática. Então, bora lá com o nosso assunto hoje, MMC, mínimo múltiplo comum. E para que serve o MMC? Ele serve para que nós obtemos um menor número positivo, excluindo zero, entre dois ou mais números que são múltiplos, ou seja, tem o mesmo número multiplicado. Observação: o MMC de dois ou mais números inteiros é o menor múltiplo inteiro positivo comum a todos eles. E o que faz o MMC? Encontrar o MMC pela decomposição em fatores primos deve obter as seguintes regras. Devemos decompor os números dados em fatores primos, ou seja, como que fizemos isso? Dividimos por números primos. E depois colocamos os fatores primos comuns ou não comuns em seus expoentes maiores. E assim finalizamos com o produto de fatores primos. E quem são os números primos? 2, 3, 5, 7, 11, vai ao infinito. Já tivemos esse assunto em aula. Aqui, quando formos fazer o MMC, é importante a gente saber alguns critérios de divisibilidade. Então, nós vamos apresentar aqui para dar uma relembrada os mais comuns. Então, considerando os números primos 2, 3, 5, 7, 11, que são os mais usados, primeiro vamos falar do critério de divisibilidade por 2. Para ser divisível por 2, temos que ter um número par, ou seja, terminação em 0, 2, 4, 6 ou 8. Critério de divisibilidade por 3. Toda vez que tivermos um número, o que a gente vai fazer? A gente vai somar os algarismos. Se esse resultado ser um número divisível por 3, daí a gente diz que ele é divisível por 3. Aqui nós somamos 1, 4, 3, 2, 1 do número 14.321 e chegou em 11. 11 não é divisível por 3. Sendo assim, 14.321 não é divisível por 3. Agora, 1.233. Se somarmos, deu 9. E o 9 é divisível por 3. Então, 1.233 é divisível por 3. E se dividirmos, resulta em 411. Bom, critério de divisibilidade do 5. Toda vez que obtivermos um número terminado em 0 e 5, podemos afirmar que ele é divisível por 5. Então, aqui temos exemplos de 935, 140, 85 e 70. Todos eles são divisíveis por 5. Agora, os números que não são com essas terminações, como 351, 121, 92 e 551, estes números não são divisíveis por 5 porque não terminam em 0 ou 5. Agora, falando do critério de divisibilidade por 7, esse critério é diferente dos demais, mas é bem simples. Para verificarmos se o número é divisível por 7, basta multiplicar o número, o último algarismo, por 2, e se o resultado ao subtrair os números que sobrarem, não incluir o último. E se esse resultado for divisível por 7, então é divisível por 7. Se o número foi grande, repetir o processo e até conseguir verificar se o número é divisível por 7, temos aqui como um exemplo para mostrar para vocês. 574. Separar o número e multiplicar por 2. Exemplo, 4 vezes 2 dá 8. O último algarismo. Desse resultado, tiramos ali o 57, não, 57 não, é 57. Subtraímos o 8, resulta em 49. 49 é divisível por 7. Então, o
574 é divisível por 7. Bom, agora nós vamos fazer o MMC de 12,45, usando o método. Então, primeiro, quando nós vamos fazer o MMC, nós separamos os números do MMC por vírgula ou tracinho. A gente sempre começa pelo menor número primo. Aqui nós temos o 2. Se não tiver algum desses números que seja divisível por 2, então a gente passa para o próximo número. Mas aqui nós temos o 12. Podemos dividir o 12. Então, vamos repetir o 45 e dividir o 12 por 2. Sendo assim, 12 dividido por 2 dá 6. E ainda temos o 6 que dá para dividir por 2. Então, vamos novamente dividir por 2. Então, se vocês observarem, 6 dividido por 2 dá 3. Baixamos o 45. E vamos novamente dividir, só que agora nós não dividimos por 2, porque 13 e 45 não é divisível por 2. Então, nós pegamos o próximo número primo, porque aqui temos um 3 que dá para dividir por 3. E o 45 também é um número divisível por 3. Se somarmos 4 mais 5 dá 9, dá para dividir por 3. É divisível por 3. Então, 3 dividido por 3 dá 1, 45 dividido por 3 dá 15. Ainda podemos dividir o 15 por 3. Então, fizemos mais uma vez, resultou em 5. E baixamos o 1. Bom, agora só podemos dividir por 5, que é o próximo número primo. E vai resultar em 1. Quando todos os resultados finais são iguais a 1, terminou o processo de divisão. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos multiplicar os fatores que estão envolvidos aqui nesse processo de fatoração. Então, aqui nós temos 2, isso aqui equivale a 2 ao quadrado. Temos 2 vezes o 3, ou seja, a mesma coisa que 3 ao quadrado, vezes 5. 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 5 é a mesma coisa que 4 vezes 9 vezes 5, igual a 180. Esse é o MMC desses dois números, 12 e 45. Então, o passo final sempre é multiplicar os fatores primos até encontrar o valor do MMC. Agora, nós faremos o MMC entre 5 e 6. Então, sempre começando por 2. Então, nós temos o 6 que é divisível por 2, porque ele é par. Baixamos o 5, resultou em 3. Não tem mais como ser divisível por 2, então usamos o próximo número primo, 3. Baixamos o 5, resultou 3 por 3 dá 1. Agora pegamos o próximo número primo, que dá 1 e 1 e acabou aqui. Agora multiplicamos 2 vezes 3 vezes 5, que são os fatores primos, e assim temos o MMC de 5 e 6, que é 30. Fazendo o MMC de 3 números agora, 15, 24 e 60. O processo é sempre o mesmo, a gente separa os números por vírgula, bota um traço na lateral e sempre utilizamos o menor número primo. Então, aqui temos número que dá para dividir por 2. O 15 não é o caso, mas o 24 e 60 sim. Então, baixamos o 15, 24 dividido por 2 dá 12, 60 dividido por 2 dá 30. Ainda podemos dividir por 2. Então, 15 baixa, 12 por 2 dá 6, 30 por 2 dá 15. Ainda temos o 6 que dá para dividir por 2. Então, baixamos o 15, 6 dividido por 2 dá 3, 15 baixamos. Agora, pegamos o próximo número primo. Porque 15 por 3 resulta em 5, 3 por 3 resulta em 1 e 15 por 3 resulta em 5. Não dá mais para dividir por 3. Pegamos o próximo número primo. Então,
5 por 5 dá 1, baixamos o 1, 5 por 5 dá 1. Assim, multiplicando os fatores, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5, ou botamos na forma de potência, tanto faz, vai resultar em 120. Então, o MMC de 15, 24, 60 é 120. Agora, MMC de 4 e 15. 4 e 15. Aqui, 4 dá para dividir por 2, resulta em 2, baixamos o 15. Ainda temos a possibilidade de dividir por 2. Então, teremos 2 por 2 dá 1, baixamos o 15. Agora, por 3, baixamos o 1, 15 por 3 dá 5. Agora, usamos o próximo número primo, que é 5. E assim finalizando em 1 e 1. Então, próximo processo, multiplicamos os números primos, 2 vezes 2, vezes 3, vezes 5, e assim temos MMC, que é 60. Agora, fazendo o MMC de 144, 26 e 10. Então, sempre é o mesmo processo, colocamos um traço na lateral, separamos um número por vírgula, o tracinho. Aqui nós temos valores que dá para dividir por 2, então nós vamos dividir por 2, pelo menor número primo, é sempre por ele primeiro. Aqui 144 dividido por 2 dá 72, 26 dividido por 2 dá 13, 10 por 2 dá 5. Agora, ainda dá para dividir por 2, 72 por 2 dá 36. Gente, é só lembrar que é só ver se é par, a gente pode dividir por 2. Então, 13 não dá para dividir por 2, ele é primo. Baixamos ele, assim como também baixamos o 5, que também é primo. Ainda podemos dividir o 36 por 2, que dá 18. Baixamos 13 e 5 e dividimos ainda por 2. Agora resultou em 9, 18 por 2 dá 9, baixamos 13 e o 5. Agora, o próximo número primo será o 3, porque 9 é divisível por 3. Então, 9 dividido por 3 resulta em 3. Baixamos o 13, baixamos o 5. Ainda temos o 3 que dá para dividir por 3. Então, 3 por 3 resulta em 1. Baixo o 13, baixo o 5. Agora fizemos por 5, que é o menor, na sequência é o menor número primo, e resultou em 1. Para finalizar, usamos o número primo 13 até chegar no 1. Assim, nós vamos multiplicar todos os números primos e aqui nós temos 9.360. Então, eis o MMC de 144, 26 e 10. Então, por hoje é só, vamos finalizar. Fim. Beijos da Prof. Bye, bye. Até uma próxima.
do sertão, de fogo baixo aceso no fogão, fogão a lenha, ai, ai. Tenho tudo aqui, umas vaquinha leiteira, um burro bom, uma baixada ribeira, um violão e umas galinhas, ai, ai. Tenho no quintal uns pés de fruta e de flor, e no meu peito por amor plantei alguém, plantei alguém. Que vida boa, oh, 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 que vida boa. Sapo caiu na lagoa, sou eu no caminho do meu sertão. Que vida boa, oh, 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 que vida boa. Sapo caiu na lagoa, sou eu no caminho do meu sertão. Vez e outra vou na venda do vilarejo pra comprar sal grosso, cravo e outras coisas que fartar. Marvada, pinga, ai, ai. Pego meu burrão, faço na estrada a poeira levantar. Qualquer tristeza que for não vai passar. Do mata-burro, ai, ai. Galopando vou, depois da curva tem alguém que chamo sempre de meu bem, a me esperar, a me esperar. Que vida boa, oh, 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 que vida boa. Sapo caiu na lagoa, sou eu no caminho do meu sertão. Que vida boa, oh, 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 que vida boa. Sapo caiu na lagoa, sou eu no caminho do meu sertão. Que vida boa, oh, 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 que vida boa. Sapo caiu na lagoa, sou eu no caminho do meu sertão. Que vida boa, oh, 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 que vida boa. Sou eu no caminho do meu sertão. Moro num lugar, numa casinha inocente do sertão, de fogo baixo aceso no fogão, fogão a lenha, ai, ai. Tenho tudo aqui, umas vaquinha leiteira, um burro bom, uma baixada ribeira, um violão e umas galinhas, ai, ai. Tenho no quintal uns pés de fruta e de flor, e no meu peito por amor plantei alguém, plantei alguém. Que vida boa, oh, 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 que vida boa. Sapo caiu na lagoa, sou eu no caminho do meu sertão. Que vida boa, oh, 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 que vida boa. Sapo caiu na lagoa, sou eu no caminho do meu sertão. Vez e outra vou na venda do vilarejo pra comprar sal grosso, cravo e outras coisas que fartar. Marvada, pinga, ai, ai. Pego meu burrão, faço na estrada a poeira levantar. Qualquer tristeza que for não vai passar. Do mata-burro, ai, ai. Galopando vou,
Depois da curva tem alguém que chamo sempre de meu bem, a me esperar, a me esperar. Que vida boa, oh, 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 que vida boa. Sapo caiu na lagoa, sou eu no caminho do meu sertão. Que vida boa, oh, 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 que vida boa. Sapo caiu na lagoa, sou eu no caminho do meu sertão. Que vida boa.